Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador estejam com vocês, meus irmãos, nessa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela misericórdia do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo, meus irmãos, por estar tendo mais uma oportunidade de partilhar a palavra com vocês, com todos que há de ouvir, Eu creio no agir do Senhor, no Espírito Santo que há de tocar o coração, a mente de cada um que há de ouvir essa mensagem. Porque o Senhor nos ordenou ir de proclamar o Evangelho, para todos. Aquele que crê será salvo, Aquele que crê e for batizado. Em nome de Jesus, se você ainda não aceitou o Senhor, eu creio que você há de aceitar quando ouvir a palavra. E eu desejo que Jesus Cristo habite na sua vida, assim como está na minha, pela graça dele. Porque a graça dele chega a todos. Somente aceite a graça dele, meu irmão. Porque a palavra diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei convosco. Amém? Que hoje, nesse dia de hoje, o Senhor possa entrar na tua vida, na tua casa. Porque muitos perguntam, qual é o dia mais importante para você? O dia mais importante, meu irmão, é o dia de hoje. Se você ouviu a palavra hoje, não deixe para amanhã. Se você está vivo hoje, faça desse dia o dia mais importante. Confesse a Jesus como o único, suficiente e salvador da sua vida. Amém? Eu vou estar trazendo uma palavra aqui, meus irmãos. Ensinamento aqui que está em João 7, que diz assim a palavra. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Diz assim a palavra, meus irmãos. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, as festas dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Meus irmãos, para você ver, E disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Sobe vós a esta festa, eu não subo ainda esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito estas coisas, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa, e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo, meus irmãos? Aqui, essa palavra nós aprendemos sobre uma coisa que infelizmente acontece muito, até nos dias de hoje, o que impede de você ter um caminhar com Deus verdadeiro. O que é essa coisa? A incredulidade, A incredulidade aqui dos próprios irmãos, a respeito de Jesus, porque ele nasceu ali no meio deles, e quem sabia Maria no íntimo do coração dela, o que passou, E Jesus, o Messias, E os seus próprios irmãos eram incrédulos quanto ao Messias, Só depois de muito tempo, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e que Tiago se tornou um dos líderes da igreja, entendeu, Mas até aqui, porque ainda não era chegado o tempo, não estava revelado. Então, meus irmãos, aprenda isso nessa noite de hoje. As pessoas, às vezes, que estão em volta de você, está à sua volta, elas são incrédulas contra
são muitas vezes incrédula quanto a tua força de vontade, contra o que você vai fazer, entendeu? Então, aprenda isso. Não deixe que a incredulidade dos outros atrapalhe a sua fé com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu aprendo nessa passagem, nessa noite de hoje, sobre isso. Mesmo que a sua esposa, seu filho, quem quer que seja, não crê nas obras que você fará em nome de Jesus, mas você crê em Jesus e faça. Crer no Senhor, porque aquele que crê será salvo. Então, o que atrapalha muitas vezes o agir de Deus, que atrapalha verdadeiramente o agir de Deus na tua vida, é a incredulidade. Você pôr a dúvida, a pedra da dúvida, do tropeço, ser incrédulo. E quem é incrédulo não agrada a Deus. Então entenda isso. Então creia, mas não seja incrédulo. Jesus repreendeu muitas vezes nas passagens falando, né? Se tu crês, tu verás a glória de Deus. E aqui os próprios irmãos foram incrédulos contra ao Senhor, né? Então Jesus aqui responde, né? A gente entende bem claro o que ele fala aqui no versículo 6, né? E disse-lhe Jesus, pois Jesus ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Por quê que Jesus quis dizer isso, nosso Senhor? Porque sempre ele estava ali, sempre incrédulo. E o mundo não conheceu ainda a verdade nesse tempo, né? Por causa da incredulidade. Muitos que não têm conhecido Jesus verdadeiramente, por quê? Porque tem posto a incredulidade na frente, né? O mundo não vos pode aborrecer, viu? Jesus confirma aqui, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Tá vendo? Por isso que a palavra diz, aquele que se diz que é amigo do mundo e se diz ser amigo de Deus, está mentindo. Porque a amizade desse mundo é inimizade para com Deus. Porque há um mundo caído, há um mundo incrédulo, há um mundo de arrogância, há um mundo de pessoas blasfemas, que já és do maligno, né? Que só quer o seu interesse próprio, homens amantes de si mesmo, né? Então, por isso que o mundo aborrece o Espírito de Deus, porque não tem compaixão, não tem amor para com o próximo, não tem misericórdia, todos disputando por cargos, brigando por interesse próprio e se destruindo pelas suas maldades, pelas concupiscências da sua carne, né? Pela incredulidade. O homem crê numa estátua, né, de pedra, ele mesmo cria uma imagem ali e crê naquilo, mas é tão difícil crer num Deus criador do céu e da terra, num Deus vivo, no Filho de Deus que amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos que nele crêem, mas são poucos esses todos que crêem, né, meus irmãos? Então, o que atrapalha o agir do Senhor na tua vida, lembre, é a incredulidade. Aqui o próprio Senhor vivia com seus irmãos ali, mesmo uns milagres que o Senhor operou. Ali ele operou poucos milagres no meio deles por causa devido já à incredulidade deles. E mesmo assim eles lançaram essa pedra de tropeço, porque, como Jesus falou, eu não busco a minha própria glória, mas eu vim para testificar o que Deus me passou, porque Ele é o Filho de Deus, Ele veio para cumprir. Aquele que busca a própria glória não provém de Deus. Por isso que o cristão, o servo de Deus, nós falamos em nome de Jesus, nós glorificamos o nome do Senhor, porque a Ele é dado toda a honra, toda a glória, foi dado toda a autoridade. E assim como Jesus veio trazer a palavra, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, ele mostrava toda a glória ao Pai, né? Então, meus irmãos, entenda isso nessa noite de hoje. Eu aprendo nessa palavra sobre isso. Arranca toda pedra de tropeço da tua vida, toda a incredulidade e passa, a partir de hoje, a ter fé em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta que leva à salvação. Aquele que vem até Ele, de modo nenhum, é lançado fora. Aquele que vem até Ele, águas vivas correrão do seu coração. Você nunca terá sede. Entende? Então se alimente da verdade da palavra que é Jesus Cristo. E não sejas incrédulo quanto ao Filho de Deus, porque Ele morreu para nos salvar. Ele entregou a sua vida, Ele foi humilhado, bateram, cuspiram nele, xingaram, zombaram publicamente por amor por mim e por você, por amor por todo mundo, tudo o que confessar Ele. Por isso, meus irmãos, ele diz, aquele que me confessar perante os homens, eu também confessarei perante os anjos,
e perante o meu Pai. Mas aquele que me negar perante os homens, eu também negarei, perante os anjos e perante o meu Pai. Então entenda isso. Ele morreu levando todo o pecado, toda a vergonha, toda a maldição sobre si, que era para cair sobre nós, ele levou sobre si publicamente, para que hoje nós damos um testemunho publicamente. Então, como Paulo diz, eu sou de Jesus e não nego, né? Glória a Deus, não me envergonho da obra de Jesus Cristo, não. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, não se envergonhe do Senhor, mas confesse Ele de todo o coração, em espírito e em verdade, e tu verás a glória de Deus. Amém? Então entenda isso, tira toda a incredulidade e põe a tua confiança no Senhor nessa noite de hoje. A partir de hoje, que você ouvir essa mensagem, se entregue ao Senhor. Confie em você e em Jesus em primeiro lugar. E confie que você está fazendo o que Deus espera. Não se importe com os que estão à tua volta, os que não acreditam nos seus sonhos, que são incrédulos quanto a tudo que você vai fazer. Somente creia, tenha fé no Senhor, põe nas mãos do Senhor e ore por essa vida para que seja liberta. E creia que tu verás a glória do Senhor. Amém? Então fica essa mensagem nessa noite de hoje, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que possa encher o coração de vocês de esperança, de amor, de entendimento, de discernimento e de fé. Que toda a incredulidade venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe. Fique na santa paz.